E assim, a intenção que a gente, na mesa da manhã, a gente já reverenciou a ancestralidade, né? E a gente se colocou, o professor Roberto da Mata fez a gentileza de colocar uma questão extremamente pertinente, que é nós nos perguntarmos sobre a espécie de alquimia que operou, né? Que reuniu três professores, três fundadores de origens diferentes, estilos de antropologia diferentes, né, e com formações diferentes, se encontraram e nessa configuração altamente positiva para a história do PPGás e que ajudaram na criação do programa. Essa mesa da tarde, ela tem um pouco, eu acho que um duplo movimento que a gente tentou imprimir à mesa, que era de pensar, ao mesmo tempo, no passado, né, na construção do PPGás, associada a uma série de instituições e outros esforços coletivos para a produção do conhecimento no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, de pensar em que medida essas institucionalidades, as instituições que foram sendo produzidas no campo do conhecimento antropológico, podem colaborar nesse esforço da reconstrução do PPGás, né? E outras reconstruções que serão necessárias nos próximos anos, pelo que se adivinha. Então, eu passaria a palavra para o professor Otávio Pérez. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Está sendo realmente um momento de muita emoção, né, estar aqui falando desses assuntos e reencontrando colegas que, no caso, por exemplo, do Mata, ou do Roberto da Mata, como ele prefere, revê-lo depois de muito tempo. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Que não deixa de ter um toque, então, para a nossa geração, nostálgico, né? Eu fico um pouco preocupado em o que isso significará para as novas gerações, para os estudantes, para os colegas mais jovens que estão em início de carreira. Eu acho que isso, por si, já seria uma outra questão que eu não teria condições de responder, eles é que teriam que responder. Como é que soa para eles esse tipo de assunto, esse tipo de história, para um momento tão difícil e tão complicado como esse que nós estamos vivendo agora, no início de carreira deles? A única coisa que eu posso dizer, lato sensu, é que dá para perceber que momentos difíceis já aconteceram no passado e na história do programa, né? O nosso próprio início de carreira também não estiveram ausentes essas dificuldades, que até tem uma certa analogia, por vezes dá para perceber, com o momento que nós estamos vivendo agora. Acho que não se deve exagerar nem subestimar as semelhanças entre outros momentos que nós passamos e esse que está sendo vivido agora, né? E naquele momento mesmo, no nosso início de carreira, que também era um momento difícil para o país, nós tínhamos também, por nossa vez, houve uma tendência do pensamento, digamos, do pensamento social brasileiro, de nós nos reportarmos, por nossa vez, naquela época, digamos, final dos anos 60, anos 70, a momentos anteriores que também guardavam analogia. Então, muitos de nós, por exemplo, nos debruçamos muito sobre os anos 30 no Brasil, né? Então, eu acho que, de certa maneira, eu acho que não deixa de ser um exercício isso, né? Mas como é que isso vai passar para vocês, como é que vocês vão utilizá-los, é uma coisa que me preocupa e eu fico até curioso. Eu acho que talvez isso possa ser objeto de uma conversa futura. Eu gostaria também, para fazer uma certa ponte com o que nós vimos nesta manhã tão rica, né, de rememorações, de dizer que eu acho que, assim como nós homenageamos ou lembramos os nossos fundadores, eu acho que talvez fosse uma lacuna se nós não lembrássemos de uma outra figura que foi, nós podemos dizer, quase que um refundador do programa, que é o Roberto da Mata. O Roberto da Mata estava fazendo seu doutorado em Harvard e retornou no momento em que o programa estava passando por um momento complicado. Foi o momento em que o Roberto Cardoso foi para a Universidade de Brasília, o Roque já tinha ido, e eu acho que o Roberto tinha um certo desejo que o programa como um todo fosse para lá, né? Pelo menos eu fui convidado e eu acho que outros também foram. Mas isso não pôde se realizar, e o Mata, que eu acho que não tinha nunca pensado assim, nos seus projetos de vida, sobretudo depois do doutorado, em pegar um abacaxi desse, teve que enfrentar
a coordenação do programa nesse momento crítico. E, então, eu acho que isso aí deve ser rememorado. Eu acho que foi uma gestão muito rica, a do Roberto, que entre suas realizações teve a de ele ter conseguido incorporar à universidade vários de nós que, na verdade, prestávamos serviço como docentes através de recursos outros que não da universidade. Foi o Roberto da Mata que conseguiu a nossa incorporação na universidade. E eu acho que, eu sugiro até que o programa convide o Roberto para dar um testemunho a respeito dessa experiência dele, desse trabalho dele, que eu acho que é importante, que fique registrado. Como também, eu acho que a dinâmica da discussão hoje de manhã, nós não chegamos a ver o papel do David Maybury-Lewis propriamente em relação ao PPGás. Eu acho que isso aí precisaria também ser registrado, né? Eu acho que essa relação com Harvard, particularmente com o Roberto, com o David, que já vinha de antes, se prolongou e se formalizou através do PPGás, e então esse papel do David nisso aí, sobretudo na relação com a Fundação FOR, eu acho que também precisaria deixar registrado, né? Eu acho que a gente pode continuar as conversas indefinidamente nesse sentido. Quanto ao objeto propriamente dessa mesa agora, uma dificuldade que eu vejo é que a relação do programa com outras instituições, muitas vezes, no caso das associações científicas, porque a sugestão foi que eu falasse sobre a relação com a SBPC. No caso das associações científicas, com exceção da ANPOX, não se dá propriamente de uma instituição para outra instituição. Eu acho que vários membros do PPGás tiveram importância ou tiveram alguma relação significativa com instituições científicas, com associações científicas, mas não como representantes do PPGás. Então, isso também eu acho que merecia uma sociologia, porque pessoas que não estavam lá como representantes do PPGás, mas que certamente carregavam na sua identidade fortemente o fato de serem membros do PPGás, né? Então, é um jogo aí meio complexo, né? Que eu acho que vale a pena ser destrinchado um pouco mais. Mas a exceção realmente é a ANPOX, porque no caso da ANPOX, embora tenha me pedido que eu falasse sobre a SBPC, eu acho que merece um registro sobre a ANPOX. A ANPOX é uma associação de programas de pós-graduação e pesquisa, né? Então, acho que vale a pena o registro de que o PPGás é um dos membros fundadores da ANPOX, né? Isso eu acho que é importante registrar, e um dos, digamos assim, mais próximos do núcleo fundador da ANPOX, que estava situado no antigo IUPERJ, hoje IESP, né? E figuras, através também de figuras importantes, como o Olavo Brasil de Lima Júnior, Renato Boschi. Eu penso que esses dois seriam os mais centrais, mas outros também tiveram um papel significativo, como o Vanderlei Guilherme. E nós o IUPERJ, temos uma relação meio de irmãos siameses, que nós fomos criados mais ou menos na mesma época, e ambos os programas, graças ao apoio da Fundação FOR. É outro assunto que eu acho que depois mereceria uma discussão maior, a nossa relação com a FOR, que eu acho que é uma relação que, inclusive, eu, da minha parte, eu acredito que não só eu, entramos sem nem saber muito bem no que estávamos entrando. Eu até recentemente tive a oportunidade de dar aula inaugural no programa de antropologia lá da Federal do Rio Grande do Sul, no ano passado, e na minha aula inaugural eles pediram que eu falasse sobre a minha trajetória política. E aí eu falei um pouco mais a respeito da Fundação FOR e do que representava a Fundação FOR internacionalmente, que nós não tínhamos muito domínio sobre isso. Então, esse texto foi publicado no anuário, na revista Horizontes Antropológicos. Então, eu acho que talvez seja interessante para quem tiver alguma ligação, alguma preocupação com isso, que dê uma olhada, porque, de fato, a gente tem que dizer que a Fundação FOR realmente foi... Sem a Fundação FOR, nós não teríamos nos constituído como programa, né?
Eu acho que é importante. Justamente essa passagem que o Roberto da Mata, sobretudo o esforço dele, fez com que nós fôssemos efetivamente incorporados à universidade, é muito importante nessa história do programa, então. Mas, então, como programa de pós-graduação, nós fomos, então, um dos membros fundadores da ANPOX. Isso eu não tive tempo de olhar as datas, eu acredito que seja a segunda metade da década de 70, e, se não me engano também, fomos 13 programas que constituíram o núcleo inicial, mas eu não tenho certeza, não verifiquei isso. E eu acho que, na época, porque o Roberto da Mata foi o segundo coordenador do programa, e eu fui o terceiro, eu recebi a coordenação do programa do Mata. Então, eu era o coordenador do programa na época dessas discussões de fundação, de criação da ANPOX, né? Que nós tivemos muita discussão, porque também era um passo complexo, esse de juntar programas de pós-graduação. Isso faz parte do fenômeno da época, que foi essa constituição da pós-graduação brasileira, né? E a ANPOX, então, é chave no momento seguinte que os programas já tinham sido criados, esses programas iniciais, e agora sendo que a ANPOX teve a ambição de ser interdisciplinar. Então, acho que isso aí merece também uma sociologia, isso de juntar programas de ciência política, de sociologia e de antropologia. Eu me lembro, por exemplo, nas reuniões iniciais que se davam no IUPERJ, hoje IESP, mas que ainda está na Rua da Matriz, em que, de repente, de uma maneira que nos pareceu intempestiva, o professor Cândido Mendes, que tinha sido meu professor e do Moacir na PUC, resolveu fazer um ataque à antropologia em plena reunião de discussão a respeito da constituição da ANPOX, criando uma certa dificuldade. Eu, como coordenador do programa, fui obrigado a responder. Então, houve uma série de embates desse tipo assim, que eu acho que vale a pena um dia a gente pensar um pouco mais sobre isso. A ANPOX se constituiu, mas é interessante saber que a posição da antropologia na constituição da ANPOX ainda era, digamos assim, vista com uma certa reserva, eu diria. Isso acho que pode ser constatado pelo fato de que os presidentes iniciais da ANPOX foram todos da ciência política. O primeiro foi o Francisco Verfort, o segundo, se não me falha a memória, foi o Fábio Vanderlei Reis, da UFMG. Eu fui membro da diretoria. Depois tivemos o Vanderlei Guilherme dos Santos, que também era do IESP, que era do IUPERJ, né? Eu também fui da diretoria dele. Depois o Elgio Trindade. E só depois desses 4 é que houve um presidente da ANPOX da antropologia, que fui eu. E nesse caso, eu acho que se pode dizer com certeza que isso tem a ver com o PPGás, porque se trata de uma associação de programas. Portanto, pode-se dizer que na ANPOX, o primeiro presidente da ANPOX, não cientista político ou antropólogo, foi um membro do PPGás, né? Representando o PPGás. Eu acho que é importante registrar. Eu acho que aí, já não como representação institucional, eu acho que talvez mereça uma referência a participação na Academia Brasileira de Ciências. É interessante porque eu, na minha adolescência intelectual, o Roberto da Mata não foi meu orientador, foi o Roberto Cardoso, mas o Roberto da Mata era uma espécie de tio, ou de irmão mais velho, e sempre me deu muitas dicas boas, como Montanha Mágica, do Thomas Mann, que sempre falava muito do livro, mas ele falava também muito de um livro que eu li em função da referência dele, que foi o livro do Oliveira Lima, a respeito do Dom João VI no Brasil. E é interessante que no livro do Oliveira Lima, ele se refere ao ano de 1818, que é o ano da constituição do museu, e ele fala do museu,
mas é também o ano da ascensão do Dom João VI, né? Tornou-se efetivamente rei de Portugal depois da morte da sua mãe. E nessas cerimônias, foram muito faustosas, muito ricas, dessa ascensão do Dom João VI no Brasil. Para estas cerimônias, veio de Lisboa uma delegação da Real Academia de Ciências de Lisboa. E um dos discursos principais, segundo Oliveira Lima, na cerimônia central, foi justamente de um representante, que eu não me lembro o nome agora, dessa delegação, que insistiu muito na necessidade de se criar no Rio de Janeiro uma espécie de academia, não era esse o termo que ele utilizava, de ciências e artes, né? Que, inclusive, quase que em termos, que seria responsável, inclusive, pela instrução pública no país, mas seria uma espécie de academia, talvez em moldes que nós associamos mais aos moldes soviéticos, uma academia de ciências e artes no Rio de Janeiro. Isso em 1818. E, segundo Oliveira Lima, ele coloca isso como citação mesmo, entre aspas, já nesse discurso se falava em ciências sociais. E é muito interessante, porque isso foi em 1818, na verdade a Academia Brasileira de Ciências só foi criada em 1916, ou seja, praticamente um século depois, e sem as ciências sociais. As ciências sociais só vieram a ser incorporadas à academia muito tempo depois. E é interessante porque, a propósito da SBPC que vou falar depois, o Gilberto Velho, ele foi colega de diretoria na SBPC do Jacob Palles, que posteriormente veio a ser presidente da Academia Brasileira de Ciências. E eu acho que foi através dessa relação entre o Jacob Palles e o Gilberto que finalmente se constituiu, digamos assim, a Câmara, não sei como é que se chama, de Ciências Sociais na Academia. Assunto que já vinha de há muito tempo sendo falado, mas que encontrava bastante resistência entre os cientistas de outras áreas, né? Uns mais, outros menos. Depois a gente pode falar mais um pouquinho mais sobre isso. Então, foi somente nesse momento em que isso aconteceu. Eu acho que isso foi um trabalho que o Gilberto teve uma participação importante na constituição dessa Câmara de Ciências Sociais da Academia, sendo que ele veio a ser o primeiro cientista social da Academia Brasileira de Ciências. O Gilberto foi. Então, eu acho que isso também merece um registro a propósito da nossa relação com associações científicas. E, por último, porque o nosso tempo aqui é limitado para cada um, em relação à SBPC, eu acho... Bom, hoje na academia somos vários os que fomos egressos, digamos assim, de uma maneira ou de outra, do PPGás, né? Entre professores e ex-professores do PPGás que hoje estão na academia. Na SBPC, a SBPC também é uma instituição sui generis, porque ela é uma associação científica, mas não só. Ela é considerada estatutariamente uma associação de amigos da ciência. Então, ela é uma associação mais ampla. E talvez por isso, as ciências sociais estiveram presentes na SBPC desde a sua fundação, que se deu, acho que em 1947, se não estou enganado, como figuras como, por exemplo, Dionísio Teixeira, que foi uma figura central desde o início da constituição da SBPC. É curioso que os cientistas sociais têm um certo mito de que eles não estão na SBPC, mas não é verdade, porque realmente a presença de cientistas sociais na SBPC vem do início, mas na verdade sendo minoritária. Foi durante o regime militar, eu diria, que veio com mais força a presença dos cientistas sociais, inclusive porque os nossos colegas de outras áreas ficaram mais interessados em questões de natureza política, né? E então, sobretudo, as reuniões anuais da SBPC, a presença dos cientistas sociais se tornou maior e, com isso, afora as reuniões propriamente anuais, a presença, digamos assim, mais orgânica dos cientistas sociais. Que também, aí, eu acho que há uma participação nossa, porque houve um momento
também nessa segunda metade da década de 70, de constituir, um movimento dentro da SBPC de constituição de secretarias regionais da SBPC. E isso se iniciou exatamente com a ideia de constituição, ou de reconstituição, porque já tinha havido isto antes, de uma secretaria regional no Rio de Janeiro. E nesse trabalho, eu creio que o primeiro momento de participação nossa foi que eu fui procurado no museu, eu acho que eu ainda estava na coordenação do programa também, por um pequeno núcleo de colegas que se tornaram, afinal de contas, amigos meus para sempre, que estavam justamente envolvidos nesse processo, né? Roberto Lente, Enio Candotti, Reinaldo Guimarães, pessoas assim que são muito queridas hoje. E foi a partir desse esforço de constituição da Secretaria Regional que nós começamos a nos envolver. Eu inicialmente, e depois Gilberto, e depois outros colegas também, Luiz Fernando e outros mais, né? E eu almocei com o Enio há 3 dias atrás, e ele justamente falava de como ele se lembrava de como as reuniões iniciais para a constituição da Secretaria Regional da SBPC no Rio de Janeiro, várias delas se deram no museu, justamente, né? E aí eu acho que é interessante também, porque aí o fato do museu, do fato do programa estar numa instituição, que é uma instituição multidisciplinar e não exclusiva de ciência social, eu acredito que tenha tido importância no fato do programa, digamos assim, onde membros do programa terem tido uma importância, uma participação inicial nessa regional da SBPC, que teve uma importância, e essa constituição da regional da SBPC teve uma importância nacional, que a partir daí houve um movimento de constituição de secretarias regionais da SBPC por todo o país, de tal maneira que, de alguma maneira, a SBPC foi um pouco despaulistizada, digamos assim, tornou-se efetivamente nacional e uma sociedade que tem um papel político hoje e científico, assim, que se dá permanentemente, não é apenas como no nosso tempo, quando a gente falava SBPC, era referência à reunião anual da SBPC, e hoje a SBPC é muito mais do que a reunião anual. Então, eu acho que podemos dizer que, de alguma maneira, a participação de membros da SBPC nesse movimento, né, que realmente deu uma força à SBPC bastante grande, é significativa e, digamos assim, pioneira quase, digamos assim, temos assim uma presença mais constante, mais orgânica de cientistas sociais na SBPC, onde tanto o Gilberto quanto eu viemos a ser vice-presidentes da SBPC, mas outros colegas também têm participado, e hoje eu estou faltando a uma reunião, uma teleconferência, que seria da Comissão Eleitoral da SBPC, onde estão sendo contabilizados os votos da nova eleição para a diretoria, para secretários regionais e para o conselho, e onde nós temos um colega que é um dos candidatos ao conselho, que eu estou aqui torcendo que ele seja efetivado, que ele consiga ganhar essa eleição. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu fico por aqui, e mais adiante, se for o caso, a gente pode falar um pouco mais, mas tentei ser bem sintético, mas dando um pouco um exemplo, dando assim uma ideia assim meio telegráfica de nossa participação em várias dessas instituições. Obrigado. Boa tarde, colegas. Colegas e colegas. O colega já nos facilita a interação. Justamente os colegas da organização, né, enfim, ao nos convidar, deram algumas instruções possíveis, né, de divisão do trabalho entre as falas. E a mim me pediram para falar de financiamento, né, projetos coletivos, financiamento, e, ao mesmo tempo, relações com os movimentos sociais. Vejam só a amplitude contraditória dessa demanda. Bom, então, uma primeira parte é falar dessa questão do financiamento. Isso já foi
mencionado, falado de manhã, né, que justamente o surgimento, né, do programa nessa situação particular, né, uma soma de circunstâncias, né, da reunião de um projeto de ensino, já de curso de especialização, uma experiência em torno disso, né, coordenada pelo Roberto Cardoso e depois, né, pelos seus alunos de então, que viraram nossos professores, nossos mestres. E, ao mesmo tempo, essa pesquisa, né, ao nível internacional, troca de informações, troca de pesquisas, já no contexto internacional, nessa relação entre Roberto Cardoso e David Maybury Lewis, né, e isso foi possibilitando, né, a construção de um projeto de pesquisa pertinente, que era totalmente, enfim, cientificamente, era um desenvolvimento daquilo que vinha sendo feito por eles, mas, ao mesmo tempo, propiciou um financiamento, né, da Fundação FOR, que, no momento, estava na América Latina ou pelo mundo, tendo uma atuação de financiamento. No caso do Brasil, houve aí uma circunstância de que, em plena ditadura, né, aquilo que foi mencionado de manhã, do Adams, né, Richard Adams. Ricky Adams, né? Não é Richard? Então, Ricky Adams, quem é que falou isso? Não lembro. Né? Foi Luiz Roberto. Foi Luiz Roberto, isso, Luiz Roberto. Então, que na Argentina houve um tipo de reação, né? No caso do Brasil, houve um outro tipo, né? Justamente uma espécie de apropriação, né, desse tipo de financiamento interessado politicamente, etc., né, mas que cumpriu aí um papel de contradição, né, dentro da situação de regime autoritário por que se passava, né? Então, propiciou essa conjunção de ensino e pesquisa, né, que foi a marca inicial do programa, e numa instituição como o Museu Nacional, afastado da graduação, uma instituição mais antiga do que a própria universidade, né, o Museu de História Natural, etc., propiciou condições de haver ali uma pós-graduação em Ciências Sociais pioneira, né, num certo sentido, aplicando ali a reforma universitária que havia sido feita, o investimento na pós-graduação nesse momento. Esse projeto, como já se falou aqui, né, ele findou, né, uns 5 anos, então, em 1972, 73, por aí, estava acabando esse financiamento que começou em 1968. E aí se estava procurando outros tipos de financiamento para a sobrevivência. Essa poderia ser uma experiência, digamos assim, efêmera, né? A Fundação Ford falava em take-off, né? Uma analogia com o desenvolvimento econômico. Um economista americano de nome russo, Rostov, fazia essa analogia, né, do take-off. Esse pessoal gosta, tem muita gente que gosta das analogias da aviação, né? A questão do take-off depois das turbulências, e haja turbulência, né? Enfim, então a gente podia não ter saído do take-off, né, ou entrado numa turbulência fatal, né, que foi o caso ali de 72, 73, por aí. Bom, enfim, participei já do restinho desse projeto, né, comparativo de desenvolvimento regional. A minha turma, eu entrei em 1970, acho que é a terceira ou quarta turma, sei lá, a terceira turma, não sei. Ao entrar no Museu Nacional, na realidade, eu entrei no Centro Latino-Americano de Pesquisa e Ciências Sociais, que era na Rua Dona Mariana, ali em Botafogo, um casarão que eu acho que era da família Santiago Dantas, né, um ministro das Relações Exteriores, primeiro-ministro muito interessante, e era uma casa assim, interessante, simpática, com uma biblioteca, e que era o centro da Unesco, né? O ano passado já foi falado aqui numa mesa semelhante a esta. E nós, enfim, era um espaço bem
particular, não havia convivência com outros departamentos, com nenhuma outra coisa, né? Era ali uma imersão, né, naquele espaço. Havia uma biblioteca muito boa, a Biblioteca do Centro Latino-Americano, e ali ficamos entre 70 e 73, por aí, né? Foi assim, uma espécie de um exílio do Roberto Cardoso, daqui do museu, né? Aquela questão, a famosa questão dos professores titulares, da fragilidade dos critérios acadêmicos nos concursos, né? O problema da não existência na antropologia, fora o Castro Faria, de titulares, e aí o problema também, né, o museu na época, como está sendo superado hoje em dia com todo esse trabalho coletivo entre departamentos, né? Aqui a gente se sente em outro ambiente, né, em relação ao passado, quando cheguei ao Museu Nacional, depois de passar pelo Centro Latino-Americano, a gente via esse ambiente, uma certa animosidade, uma certa disputa entre um programa de ciências sociais, né, que despontava ali pela antropologia social, e outros setores ligados à história natural propriamente dita, às ciências biológicas ou geológicas, etc., e que estavam numa situação ainda, quer dizer, ainda não tinham conseguido costurar, né, uma pós-graduação de novo tipo que estava surgindo, né? Ainda era aquela relação de estagiário e mestre e professor efetivo, etc., que tem a sua importância, né? Já veio pela biografia do Castro Faria e de outros professores, etc. E então foi ali um exílio, né, do Roberto Cardoso do Centro Latino-Americano. Depois isso prenunciou a sua saída, né, do Museu Nacional. E aí se tem essa situação que o Otávio se referiu, né, que o Roberto, e não o da Mata, chegou, algum tempo depois que chegou de volta dos Estados Unidos, né, em 71, se não me engano, né, o final de 70 para início de 71, logo depois, lá para 72, para 73, ficou com essa incumbência, né, como professor efetivado ali na UFRJ, além do Castro Faria, que era chefe de departamento, etc., né, havia ali o Roberto da Mata, e estavam começando a chegar outras pessoas, como o Gilberto Velho, que veio transferido do IFIX, ou a Giralda, que entrou pela antropologia biológica, etc. Mas, enfim, havia pouca gente como professor efetivo, né? Havia todos esses professores bolsistas da Fundação FOR que compunham a maioria do corpo docente do programa. E, então, nesse momento, enfim, eu vou falar, acho que eu já falei isso no ano passado, talvez vocês achem repetitivo isso, mas os tempos de hoje que vão passando, essa situação é meio peculiar, né? Eu mesmo, de formação de economista, né? Assim como havia o meu colega Afrânio Garcia, que também entrou no mesmo momento no programa, e, enfim, coincidiu que nós começamos a trabalhar numa instituição, uma FINEP, né? A gente era economista da FINEP, em certo momento. Eu entrei lá em 69 como estagiário, o Afrânio entrou depois, em 73 ou 72, e a gente pôde assistir à transformação da FINEP, que era uma instituição de financiamento de pré-projetos, né? Ainda havia essa crença na racionalidade, né? Etc. Então, um expoente liberal, como era Roberto Campos, na época o economista Roberto Campos, criado no BNDES, no BNDE, não havia o S na ocasião, mas liberal, porém criando instituições do Estado, assim, né, como foi o caso da FINEP, do IPEA, depois essa construção do FGTS, né, que era uma coisa para terminar com certos direitos trabalhistas, que era a estabilidade no emprego. No entanto,
criou uma solução interessante, institucional, né, enfim, associada a um banco de habitação, etc. Né, e uma instituição que está aí até hoje. Né, até hoje, qualquer governo solta um pouco de dinheiro do FGTS como um remédio da austeridade. Né? Foi feito no governo passado, finado governo passado, esse daí, enfim, que tem esses panos de chão, né, que ficam expostos, aí, tem que ser renovados. Né? Temos panos de chão do governo passado. E eles usaram o FGTS para isso. O FGTS era uma construção interessante. Então, havia uma construção de Estado, né, numa ditadura, porém com uma certa, enfim, crença em alguma racionalidade. E a pós-graduação se situava aí também. Né? Havia a diferença do IFIX, né? O museu não sofreu a repressão que o IFIX recebeu, né? Porque estava ali com um movimento estudantil ali em ebulição e com alguns professores mais enfim, comprometidos com as lutas de então, etc. Então, houve essa possibilidade do PPGás, numa instituição como o museu, ficar ali, florescer, né, num ambiente, de certa forma, protegido. A ameaça, até que isso acontecesse de fato, havia que passar adquirir uma estabilidade. Né? E aí isso acabou acontecendo, paradoxalmente, através de um segundo projeto, né? O primeiro projeto comparativo de desenvolvimento regional, que propiciou, né, que cimentou, articulou o projeto da Fundação FOR, e aí, nessa linha de projetos a serem oferecidos mais coletivamente para dar sustentação a uma instituição, a gente acabou, né, sob a coordenação do Moacir Palmeira, que tinha na sua, como ele falou de manhã, que coordenava o campo na área do Nordeste, então tinha uma pesquisa, né, sobre a plantation, sobre a agroindústria canavieira, açucareira, etc., e uma equipe ali que se formou de pesquisadores naquela área, como também havia outras equipes no Centro-Oeste, no projeto original, e depois se formou na antropologia urbana um pouco mais adiante, outra equipe. Então, esse projeto, que se chamado Emprego e Mudança Social no Nordeste, nós fizemos um grupo de pessoas, enfim, ele está publicado no Anuário Antropológico de 76, 76. Então, envolve ali, né, uma equipe grande de pesquisadores, e isso foi apresentado a vários financiadores possíveis, foi apresentado ao Banco Mundial, e por um efeito de concorrência entre o Estado brasileiro, na época, o presidente da FINEP, e essa possibilidade do Banco Mundial, que acabou sendo brecado por um dirigente do Ministério do Planejamento, porque era uma coisa sociológica ou social, etc., e não econômica. Então, enfim, a tradição de financiamento do Banco Mundial é toda na área econômica. Né? E essa pessoa aí, que era um economista, enfim, hierárquico, sei lá, enfim, ele vetou isso. E o Pelúcio, que era que recentemente, né, tinha assumido a FINEP, remodelou a semelhança do BNDE de onde ele veio, antes de 64, antes de 64 e depois, também um pouco depois, ele estava com uma instituição chamada Funtec, era um Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, etc., e aí ele ampliou isso na FINEP. E nós tivemos a ocasião, né, nós éramos os soldados do Roberto da Mata, enfim, dos nossos professores, né, o Moacir, o Gilberto, etc., que estavam, enfim, ali como corpo docente inicial, né, do programa, e eu e o Afrânio éramos mestrandos, né, assim, exato, mestrandos, também não havia doutorado ainda, então, enfim, éramos ali os estudantes e estávamos dentro da FINEP, né, e pudemos levar o projeto ali internamente à própria FINEP, porque a gente vinha fazendo discussões anteriores com
técnicos mais críticos do modelo de desenvolvimento brasileiro da época. Era preocupação com o problema do emprego, do desemprego, do subemprego, da distribuição de renda, que depois estourou no início dos anos 70, lá para 72, com o Banco Mundial, Robert McNamara, etc., né? Então, nesse contexto, a FINEP começou a entrar na área das ciências sociais, e na área das ciências em geral e na área universitária, fazendo quase que um financiamento paralelo ao Ministério da Educação e propiciando meios para que houvesse contratação de professores que tinham um vínculo instável, né? Então, isso aconteceu, né, com o corpo docente da época, né, que, a saber, Moacir, Otávio, Lígia, Anthony Seeger, Francisca Keller e acho que Tony Seeger, né? Então foram contratados e ali estabilizou, né, um certo corpo docente ali. Logo depois, em 77, houve um primeiro concurso público, assim, né, com concorrência interna, e depois outros, enfim, os concursos não eram muitos, mas vinham de vez em quando, né, e aí a coisa cresceu por aí. Depois havia ali um complemento salarial que a FINEP inicialmente dava, além dessa estabilização e forçar a reitoria da época, que, se não me engano, era o Polilo, né, um reitor da UFRJ, bem assim, do contexto autoritário, então isso pôde ser estabilizado, esse corpo docente. Bom, depois houve aí uma complementação por meio de bolsas do CNPq, aí entrou numa sistemática dessa construção através da comunidade acadêmica, etc., da avaliação dos cursos e da autoavaliação e da julgamento de bolsas, de pesquisador, etc., né? Então, por essa via, isso amparou, digamos, os professores. Bom, e outros projetos mais adiante, esses foram projetos que acabaram, o inicial do programa, um outro que propiciou medidas de estabilização aí do corpo docente, e aí se chegou, digamos, lá para os anos 80, na comemoração dos 20 anos do PPGás, a gente já estava numa situação estável, né? Já era até um cara como eu, que entrou naquela época, estudante de mestrado, era o coordenador, vejam só. Então, eu acabei escrevendo um texto para essa ocasião, né? E que foi fruto de um comitê, assim, eu participava, Otávio, Lígia, Ione Freitas e tal, né? E eu era o taquígrafo, ou era o escrivão. E então, na ocasião, a gente já celebrava, digamos assim, um corpo docente que tinha uma certa diversidade, uma amplitude de temas, né? Desde a antropologia urbana até, né, enfim, povos indígenas, povos tradicionais, etc. E de formações também diferentes, né? Formações metropolitanas diferentes, a saber, Estados Unidos, Inglaterra, França e São Paulo, né? USP. Então havia a USP, então havia essa diversidade e uma certa complementariedade que você não encontra nas metrópoles, porque ali é tudo a escola francesa, a escola inglesa, a escola de cada país com menos possibilidade, menos intercâmbio, né, naquele momento. Enfim, era uma certa, talvez um autoelogio que ele estava fazendo, mas, enfim, estava ali uma situação mais estável. Posteriormente, já para os anos 90, houve outros projetos, como o Pronex, né, um concurso que houve nos anos 90, já era o governo Fernando Henrique, etc. Então, houve um projeto da antropologia da política, interinstitucional, o UNB, Museu Nacional, Universidade do Ceará, então, que começou um projeto grande com esse tipo de financiamento. Enfim, na ocasião, eu estava
um projeto que foi financiado pelo Banco Mundial nessa época, que é através do Shelton Davis, né, que foi aluno do David Maybury Lewis, que foi professor nosso nos anos 70 para 71, e aí nos lembrou-se de nós para uma pesquisa sobre poluição industrial, né? E aí nós fizemos um projeto que depois virou subprojeto desse da antropologia da política e foi aí dos anos 90 para o início dos anos 2000. Bom, paralelamente a essa história dos projetos, poderia falar de outros posteriores, mas vamos parar aqui. Paralelamente a isso, havia aí para falar da relação com movimentos sociais, ou que hoje seria a extensão universitária, né? Está legalizado nessa coisa, as pessoas podem contar horas ali, podem ser, né, ter ali uma carga horária dedicada a isso. Na época, o que surgiu para nós, pessoas jovens que muitos vinham da efervescência estudantil dos anos 60 e pouco, 68, ou antes, ou depois, tinham uma preocupação, né, cidadã, digamos assim, para falar, e através da pesquisa, na relação com determinados povos tradicionais, ou com campesinato, com operários, com trabalhadores, etc., com moradores de comunidades faveladas ou outras, enfim, através dessa relação de pesquisa se criou relações mais políticas, digamos assim, no sentido ou da pesquisa de longo prazo, ou de trocas no sentido de devoluções ou de assessorias. Nesse momento, por exemplo, por exemplo, Moacir saiu para a CONTAG, né, que foi fruto de um trabalho de pesquisa junto a trabalhadores rurais em Pernambuco, e acabou sendo chamado para dar uma assessoria educacional nessa Confederação dos Trabalhadores Rurais. Né? Isso foi no final dos anos 70, se não me engano, até o início dos anos 90, o final dos anos 80. Né? Isso se acompanhou de outras experiências, assim, quer dizer, outros também ao nível estaduais, ao nível estadual deram assessorias a federações, e eu mesmo fazendo pesquisa, tendo uma experiência de pesquisa traumática para entrar em usinas de açúcar no mestrado, né, uma coisa angustiante para poder entrar na propriedade privada, para ter acesso aos seus trabalhadores, numa situação de fechamento. Já no doutorado, procurei antecipar essa entrada em campo através de relações com associações de trabalhadores que eu sabia que existiam, né? E, a partir disso, que eram justamente, essencialmente, organizações de associatividade católica no momento, né? Porque os trabalhadores, aqui nós tivemos acesso para uma pesquisa de doutorado, eu mesmo e a Rosilene Alvim, que é uma representante da primeira turma, junto com o Otávio aqui, não sei se tem mais gente que está aqui presente, então nós fizemos, ela veio de uma pesquisa de artesanato e acabamos fazendo uma pesquisa numa área de indústria têxtil, ela estudando as famílias operárias e eu estudando mais a parte de, enfim, trabalho e associativismo, etc. E por aí nós tivemos uma ligação com essas associações de longo prazo, né, também de assessoria, que se refletiu aqui no Rio e em Recife. Isso culminou, assim, já na velhice, na terceira idade, a gente fez um filme, olha, 5 minutos, um filme chamado Tecido Memória, que em 2008 foi lançado e que culminou uma história que vinha lá desde os anos 70 com aqueles trabalhadores. A gente teve essa possibilidade. Ou então, paralelamente a essa excelência científica que vinha sendo construída no museu como uma instituição peculiar, né? Um pouco à parte da universidade, com uma certa proteção diante desse, do regime de ditadura militar, tanto que recebeu um apelido assim, jocoso de um estudante que vinha de movimentos políticos, etc.,
e chamou de Jardim dos Fins e Contini, que era um filme do Vittorio De Sica, dos anos 70. Mas, no entanto, apesar dessa aparência, havia ali subterraneamente uma relação com movimentos sociais através, ou movimentos sociais, ou aquilo que viria a ser movimentos sociais, por exemplo, no caso dos povos indígenas, etc., vinha sendo feita uma relação de pesquisa que foi se construindo numa relação maior, né, ativista, né, tanto na área das populações indígenas, como na assessoria ao movimento camponês, ou de trabalhadores rurais, ou de trabalhadores urbanos, ou de moradia, etc. Então, isso acabou acontecendo e se entrou aí nos anos 80 já de redemocratização, até de grande participação na Constituinte, como foi o caso da ABA, né, os grupos, né, de ativismo indígena, etc., que tiveram importância nessa época, assim como outras associações, etc. Então, isso configurou, digamos assim, um ativismo paralelo, né, à produção científica propriamente dita, e que não estava previsto, né, não era tão aberta assim. Nos anos 70 era bem fechada, a gente até não falava tanto com muitos colegas, era poucos. Depois isso foi se abrindo num movimento mais massivo, nos anos 80. Né? Hoje em dia isso já é uma extensão acadêmica. Bom, e acabou se fazendo também trabalhos como esse filme que eu mencionei, mas também exposições temporárias, como foi o caso de Lonas e Bandeiras, né, que a Lígia Sigor organizou sobre acampamentos e assentamentos rurais, os primeiros brasileiros, recentemente do João Pacheco, e outras, né, outras formas de comunicação com um público mais amplo. Hoje em dia, eu acho que a própria universidade é o campo de batalha, né? Se antes a gente se ligava a grupos, enfim, seja povos tradicionais, seja novos povos tradicionais, seja grupos de gênero, grupos de, enfim, movimento negro, etc. Hoje, um pouco desses movimentos também entraram para a própria universidade, o próprio recrutamento do alunato para as universidades, que vinha se aumentando, assim, aumentando o raio da sua abrangência, né, em relação às classes populares. Vinha se manifestando desde os anos 80, assim, uma espécie de mobilidade, né, que vinha se ocorrendo. A gente notava isso no IFIX, notava em vários lugares, né? Isso vinha ocorrendo e se acelerou nos últimos anos, né? Também com políticas de ação afirmativa, etc., né? Isso acelerou-se nos últimos anos. E justamente nesse momento em que esse ritmo estava tomando uma proporção maior, é que vem justamente uma política de restrição e de corte, de teto de gastos e etc., que atinge diretamente a educação, a saúde, etc. Em suma, enfim, as ações sociais e baseadas no conhecimento científico, conhecimento na educação, etc., vinha se fazendo até chegar essa proporção enorme, né? Essa proporção de hoje, em que a própria universidade é tida como inimigo dos governantes, etc., né? Uma coisa um pouco complicada. E, enfim, então, para dizer que daquele momento, né, de relação com os movimentos externamente, hoje em dia a gente já tem uma relação. Isso já é sentido internamente à universidade, e haja visto também os movimentos de rua, a gente sente que a própria educação tem uma repercussão que a gente não teria em outros momentos, né? Às vezes suplantando em números de pessoas nas ruas a própria previdência social, que ameaça o futuro dos assalariados, né? Dos jovens e tal. E, no entanto, a educação, como é uma possibilidade enfim, de todas as famílias populares, etc., dos grupos indígenas, né, etc., ela se torna uma reivindicação mais enraizada na população. Bom, então eu também tenho essa honra de estar aqui nessa mesa com os colegas, as mesas que nos antecederam, e pensar nesse otimismo que o Roberto falou aí,
dos 100 anos, né? E da possibilidade de a gente reviver depois do incêndio, numa recomposição dos nossos acervos, a recomposição da biblioteca, né? Que a gente já nota o movimento de solidariedade internacional e o voluntariado, a militância dos colegas em torno dessa recuperação, e também quanto às coleções, quer dizer, talvez pelo lado etnológico, uma colaboração com os povos, né, e com as populações, diante da necessidade delas também de ter uma centralização de suas coleções, ou enfim, numa instituição que tem outras, que para trás tenha outra história de colecionamento de coisas, né? A gente tem que criar outra forma e também criar, digamos assim, uma associatividade na recuperação dos acervos. Todos aqueles que fotografaram e digitalizaram os papéis que estavam aqui aqui dos arquivos do museu, né? Que tem toda a história dos professores anteriores e dos professores que tinham também seus acervos na sala, etc. A gente tentar recuperar isso de uma maneira reduzida, uma amostra, mas que sirva para a reconstrução futura, né? Então, abusando aqui dos meus minutos, vou terminar passando a palavra para o próximo companheiro dessa corrida de bastões. Boa tarde. Tal como foi mencionado por os que precederam, recebemos da organização do encontro tarefas específicas, e a minha foi a de falar o programa e o mundo dos museus. Uma tarefa, uma incumbência curiosamente delicada, embora o programa se tenha desenvolvido dentro de um museu, justamente, né? Uma relação que é marcada, uma relação conflituosa entre o inevitável, o irrelevante. Então, eu vou falar primeiro da relação do programa com o museu, este museu, e em seguida um pouco da relação com museus em geral, ou com a museografia, ou a musealização de uma maneira mais geral. O programa surgiu, como já é notório para todos, em 1968, aqui dentro desta casa, né, quando o museu comemorava já naquele exato ano, os seus 150 anos. Depois dos 3 cursos de especialização, que foram mencionados hoje de manhã pelo Luiz Roberto, né, e de uma crescente movimentação nos antigos setores da etnologia e da linguística, por razões que não vou me deter aqui agora. Até porque, proximamente, será finalmente publicado um volume que era para ser comemorativo dos 195 anos do museu, e agora sairá como comemorativo dos 200 anos, em que há um texto meu, um texto do Afrânio Garcia, um texto de Antônio Carlos Souza Lima e um texto, de novo, de Antônio Carlos Souza Lima, com a Carla Dias, que foi uma de suas alunas, todos esses textos sobre o museu, de modo que, proximamente, essa publicação estará tratando mais especificamente de diversos aspectos da relação programa-casa. De qualquer maneira, vou sublinhar alguns aspectos que me parecem fundamentais para compreender o sentido da história do programa neste contexto. Em primeiro lugar, o fato de se constituir um setor de antropologia social, o que era uma novidade em relação aos 4 fields da divisão de antropologia tradicional do museu: a etnologia, a arqueologia, a linguística, né, e a antropologia biológica, que estava passando de antropologia física para antropologia biológica naquela época. Um setor sem coleções e, portanto, em princípio, sem responsabilidades implícitas ou explícitas com a exposição ou com a educação ampliada. Um ser exótico, do ponto de vista do museu. Durante um período em que o museu estava ainda sob a hegemonia da zoologia. Ao término da longa gestão de Luiz Alberto Torres, dos 5 diretores subsequentes, apenas um não foi zoólogo, né? Todos eles compartilhavam essa preeminência da zoologia no Museu Nacional,
que se refletiu, inclusive, no fato de haver, ainda hoje, no museu, 3 departamentos de zoologia, quando há apenas um de antropologia, que cobre vários setores, né, o que é uma distorção. Foi uma distorção dramática durante muito tempo na congregação, hoje já não faz mais tanto sentido, mas, de qualquer maneira, é um retrato assim, de um determinado momento da história da instituição. E também em função da, então, recentíssima história dos titulares por decreto, né, que foi uma situação política muito delicada que envolveu, inclusive, a saída de Roberto Cardoso de Oliveira, aparentemente, para a UNB, em função da sua insatisfação com o que havia naquele momento ocorrido. E não dá para me descer a detalhes sobre esse ponto. Quem tiver curiosidade, depois da mesa, eu posso explicar o que aconteceu. Mas mesmo essa hegemonia da zoologia, naquele momento, estava iniciando um processo de decadência e de desafios, né? Em primeiro lugar, pelo fato de que a prevalência do sistema de renovação do corpo de pesquisadores por vínculos pessoais com os estagiários, que ainda aparecia no começo do programa, era a regra em todo o museu, estava produzindo distorções consideráveis na qualidade mesmo dos pesquisadores que reproduziam essas áreas naturais, as áreas de ciências naturais dentro do museu. Mas também por alterações maiores no campo mesmo da biologia, com base na biologia molecular, que estava recém surgindo, em detrimento da sistemática morfológica tradicional do museu. Além disso, vários outros sintomas podia se ver dessa relativa decadência do museu, um decréscimo da sua relação com a Academia Brasileira de Ciências, onde tinha havido um presidente do museu, etc., e já havia, naquele momento, pouca participação, a perda da posição privilegiada dentro do IFAM, onde do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de que o museu fazia parte originalmente, ainda durante algum tempo, mas progressivamente foi sendo afastado, relegado a um segundo plano. Um período de enorme decadência física do palácio, das exposições, das coleções, dos gabinetes e laboratórios, com alguns marcos excepcionais, como a construção da nova biblioteca deste prédio em 1989, já um tanto tardiamente, né? Eu me lembro, quando entrei aqui como aluno de mestrado, em 1974, havia lugares absolutamente patéticos, né? No âmbito mesmo do nosso departamento, que pareciam cenas de filme de terror, algumas coisas assim, e que foram, felizmente, sendo varridas antes da grande destruição. O programa nasceu com um grande ímpeto, como já foi relatado aqui pelos colegas, né? Recursos externos, a Ford, depois a FINEP, como bem relatou o Zé Sérgio, vínculos internacionais sólidos e variados, uma biblioteca incipiente, eu me lembro da biblioteca ainda como uma parede na sala do coordenador, do Roberto da Mata, né? Crescendo rapidamente, problemas na definição das regras de sucessão, de liderança, resolvidos também, como isso foi relatado por Otávio Velho, né? Há pouco. Dois pontos que foram muito, muito decisivos, ao mesmo tempo para a vitória do programa e para o seu estranhamento dentro do museu. A política de exclusão dos docentes do DA sem habilitação para pós, né, que fazia com que houvesse uma rejeição de parte do departamento, o que criava, evidentemente, um mal-estar desses segmentos preteridos, né? E também o isolamento moral em que nós vivíamos, tanto no departamento como na congregação. A congregação era totalmente dominada por esses titulares por decreto, quase majoritariamente da zoologia, e o programa tinha muita dificuldade em se afirmar as suas reivindicações nos espaços de administração central do museu naquele tempo. Por outro lado, o programa se engajou numa política agressiva de ocupação de espaços, de reivindicação de vagas, muito justificadamente, né? Sempre uma constante precariedade, né? Eu, quando entrei aqui também, nesse 74, tive aula nos mais variados lugares do Palácio, né? Enfim, era muito curioso a peregrinação que nós fazíamos para saber onde seriam dadas as aulas regulares do programa. Enfim, um ponto interessante dessa relação, programa-museu, é que o programa fez um certo bypass em relação com a universidade, através da sua participação no conselho mais importante, a meu ver, da universidade, mais do que o conselho universitário, que é o CEPEG, o Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa. Acho que é assim que se chama atualmente. Que era naquele momento, sobretudo, o núcleo herdeiro da reforma universitária. Estavam lá presentes os grandes fundadores das instituições, Carlos Chagas Filho, Paulo de Góes,
enfim, Manuel da Frota Moreira, o Carlos Coimbra, e lá estavam Luiz Castro Faria, Roberto da Mata, que esteve lá, Roberto Cardoso de Oliveira, né? Então, havia essa possibilidade de um bypass dos problemas que enfrentávamos no museu, pela participação na política de pesquisa e pós-graduação da universidade no CEPEG, que era o conselho dinâmico, porque ele carregava a tocha, né, do grande processo da reforma universitária, a reforma da Universidade do Brasil, que produziu a sua transformação na UFRJ, né, e que carregava, nesse momento, a universidade para horizontes, para mares nunca antes navegados, né, e que estavam baseados em uma série de características que foram fundamentais para a excelência acadêmica do programa. A extinção da cátedra, por suposto, já nem estávamos envolvidos nisso, a indissociabilidade de ensino e pesquisa, que foi mencionada há pouco pelo Otávio, enfim, todos os princípios que fizeram com que o Museu Nacional, o programa, fosse uma espécie de cunha da universitarização geral da universidade dentro do Museu Nacional resistente a essa universitarização moderna, da reforma universitária. É interessante que o decreto da reforma universitária, a reforma demorou muitos anos sendo discutida, debatida, desde o começo dos anos 60, mas o decreto de institucionalização nacional da reforma universitária é de 1968, o mesmo ano, né, de criação do programa. De modo que havia uma situação muito ambígua entre um programa dentro de uma instituição que ainda não se universitarizava, de um programa universitarizado em relação com uma universidade que se estava universitarizando com a criação das novíssimas unidades, né, o Instituto de Biofísica, a COP, o Instituto de Microbiologia, etc., etc., assim como das não novíssimas, das novas unidades que tinham surgido com a explosão da antiga FNFI, da Faculdade Nacional de Filosofia, o Instituto de Biologia, o Instituto de Geociências, né? Enfim, uma série de... a Faculdade de Letras, né? Uma série de... o IFIX, propriamente, né? Inclusive, que tinham surgido dessa renovação radical da universidade como um todo. Havia um problema delicado internamente, que era o problema das coleções de etnologia. A relação do programa com o setor de etnologia ou com as coleções de etnologia. Nós estávamos ainda naquele momento na antropologia, a antropologia que se praticava aqui, embora ela fosse multiforme e estivesse ligada a muitas tradições nacionais, e isso fosse certamente um dos seus pontos mais ricos, né, e estimulantes para o que veio a ser o programa, havia um problema em relação às coleções de cultura material, que se chamava naquela época de cultura material. Né? O que fazer, como lidar com aquele enorme acervo, muito maltratado, muito mal cuidado, praticamente, enfim, entregue às condições mais gerais do Museu Nacional, não fossem os esforços hercúleos, né, de Heloísa Fenelon Costa e de senhora a Berta Ribeiro, e de Berta Ribeiro, particularmente de Heloísa, que era da casa, a Berta não tinha vínculo direto. O programa não foi muito simpático com o setor de etnologia durante muito tempo. Eu poderia usar até algum adjetivo mais grave. Bem mais tarde, inclusive graças às transformações internas ao campo antropológico, que fizeram com que a questão do corpo, a questão da cultura material, a questão dos objetos, dos bens, etc., viesse a se tornar uma dimensão importante da antropologia corrente, é que o programa finalmente assumiu, de certa maneira, a sua responsabilidade para com as coleções de etnologia, agora desaparecidas, né? Através de João Pacheco de Oliveira, sobretudo, mas com a participação de vários outros colegas, Carlos Fausto, que vejo aqui em frente, né? Uma outra relação assim mais entre o pessoal técnico da etnologia e o programa propriamente dito, como a tese da Fátima Nascimento, né? Realizada no programa. Muito bem. Esse problema também se manifestava no fato da pouquíssima disposição do programa em participar da vida propriamente museológica da casa, né? É muito mais tarde que nós viemos a propor exposições temporárias, né, em que viemos a participar das discussões sobre as exposições permanentes, a renovação das exposições permanentes do museu. Havia uma distância considerável, uma distância justificável por muitos motivos,
pelo tipo de coisa que fazíamos, pela nossa distância real em termos do conhecimento e do pensamento antropológico em relação ao que se fazia nas exposições e nos serviços de assistência à educação, assistência ao ensino, criado aqui pelo Roquete Pinto, né? Como bem evocado hoje por Heloísa Domingues, né? Mais cedo. De modo que isso fez com que se desenvolvesse no programa o que eu vou chamar de um ethos de autossuficiência e de relativa arrogância, né? O programa decidiu ter a sua biblioteca própria, sem se interessar pela renovação ou pela sobrevivência da biblioteca do museu. O programa decidiu ter uma revista própria, sem se interessar pelas velhas revistas do Museu Nacional, sendo que os arquivos do Museu Nacional são a primeira revista científica publicada no Brasil, né, desde dos anos 1860. O programa decidiu, inclusive, ter uma associação de apoio própria, que infelizmente não deu certo. Mas, enfim, eu não estou culpando o programa, mas estou apenas ressaltando que houve sempre essa tensão, né, entre participar do museu e não participar do museu, estar envolvido no museu e estar de costas para o museu, por motivos comuns, né? Uma espécie de cismogênese simétrica, né, que se estabeleceu entre as duas instituições, felizmente com algumas contracorrentes que permitiram que estivéssemos hoje aqui, ao mesmo tempo, comemorando a luta pela renovação do museu e pela renovação do programa, né? Isso fez também com que nós tivéssemos uma aceitação muito lenta por parte de nossos colegas dos demais departamentos. E até hoje, em muitos momentos, aparece aquela suspeita em relação ao programa, né? O programa é muito voraz, o programa é um pouco estranho. Então, em momentos delicados, sobretudo em relação ao espaço, né, já antes do incêndio, mas certamente agora, nessa situação precaríssima em que estamos, surgem de novo essas desconfianças em relação ao programa, né? Nós tivemos dois azares no período, na passagem dos anos 90 para a passagem do século. O primeiro foi a derrota de uma tentativa de formação de uma frente interdepartamental na sucessão, na campanha pela eleição de Enio Candotti para diretor do Museu Nacional em 1994. Foi uma iniciativa que irmanou, né, todos os jovens turcos da instituição naquele momento, tanto da antropologia como de outros setores, infelizmente malograda por se antepor justamente, já que o Enio Candotti não era da casa, não era professor da instituição, hein? Era da UFRJ, mas não do Museu Nacional. Infelizmente, isso foi malogrado. E, em seguida, pelo fato de que a gestão seguinte, que foi a minha, tenha sido conturbada por uma gravíssima crise política, na qual eu fui um dos protagonistas, infelizmente, e que fez com que parte da minha expectativa como diretor de que o programa pudesse se integrar mais ao Museu Nacional não pudesse ter sido sequer cogitada, muito mais levada plenamente adiante. Muito bem. Relações, isso é assim um brevíssimo percurso por essa relação tão peculiar deste programa com este museu. Falar em seguida, muito rapidamente, das relações de pesquisa sobre o museu ou em relação ao museu que o programa entreteve nesse período. É claro que nós temos toda a produção intelectual de Luiz Castro Faria, toda recolhida, republicada, felizmente, graças aos esforços comuns, né, particularmente de Antônio Carlos Souza Lima, e que são preciosos para a história da configuração da antropologia dentro do museu, mas de uma maneira mais ampla até do que isso, né? Temos uma primeira publicação, provavelmente, sobre a história do programa, que é a que Exercélcio se referiu, da sua lavra, redigida justamente por ocasião da exposição com que nós comemoramos os 20 anos do programa, e publicada nas Comunicações do PPGás, né, em 1992. Eu já mencionei esse volume que está para ser publicado, que contém um artigo meu, que é a tradução de um artigo meu sobre o Museu Nacional que eu tinha publicado no exterior já há muito mais tempo, outro de Afrânio Garcia e dois de Souza Lima. Há outros 3 artigos meus sobre o Museu Nacional, sobre diferentes aspectos do Museu Nacional, e das teses do Museu Nacional, eu creio que só houve 2 que tivessem se dedicado a algum aspecto propriamente da instituição maior. Uma é o da Fátima Nascimento, de 2009, que foi orientada pelo João Pacheco,
que é sobre a formação da coleção de indústria humana no Museu Nacional, sobre parte justamente do acervo do setor de etnologia, e outra de Rita de Cássia Santos, também orientada pelo João Pacheco, que é um trabalho sobre o Roquete Pinto e a expedição à Serra do Norte, né? São as duas únicas teses ou dissertações no caso, do programa dedicadas propriamente ao museu, né? Houve duas outras de ex-alunos ou que tiveram influência dos professores da casa, a de Carla Dias, defendida na EBA, na Escola de Belas Artes, com uma forte orientação, influência do Antônio Carlos Souza Lima, e outra do Jaime Aranha, que tinha sido meu mestrando aqui no programa e que acabou defendendo uma tese sobre as exposições do Museu Nacional no IFIX em 2011, já. Se nós fôssemos avaliar quais dissertações ou teses foram dedicadas a temas de museus e musealização, no sentido mais amplo, eu encontrei 7 dissertações e teses, dedicadas muito variadas. Eu, inclusive, orientei 2 delas, uma sobre o Museu Histórico Nacional, outra sobre o MAC de Niterói, outra sobre, enfim, o National Museum of American Indian, orientada pelo Carlos Fausto, e 2 mais de musealização do que propriamente de museus, né, que é de Heloísa Martim e da Lilian Alves Gomes, que foi orientada por Renata e Edmundo, né? Renata e Edmundo. Mais recentemente, no ano passado, na verdade, desencadeou-se o primeiro projeto sistemático de uma etnografia da ciência dentro do museu, por Aparecida Vilaça, né, que organizou, acho que foi a partir de um curso que ela estava ministrando, e ela então fez uma tentativa de fazer com que os seus alunos visitassem os laboratórios dos demais setores e produzissem então uma etnografia da ciência, tal como, enfim, hoje é tão corriqueiramente feito na antropologia mundial. Eu acho que essa relativamente fraca, portanto, participação do museu numa reflexão sobre museus em geral, para além do próprio Museu Nacional, se deve, em parte, ao fato de que nós não investimos, fizemos uma opção, talvez, política, em alguns momentos, de vagas e concursos, por não termos uma antropologia visual, nem uma antropologia do patrimônio, nem uma antropologia da ciência, no sentido formal. A Aparecida Vilaça agora está se aproximando disso através da etnologia, mas não temos essas áreas dentro do programa, né? Isso fez com que, efetivamente, não pudéssemos desencadear uma contribuição mais sistemática nessa direção. Isso faz com que a nossa participação, por exemplo, no Comitê de Patrimônio e Museus da ABA seja relativamente pequena. No momento, só eu participo desse comitê. E isso me leva, então, a praticamente terminar a minha fala, a falar do que eu sei das relações muito tópicas e contextuais do programa com outros museus. Museu do Índio, certamente, né? Eu fui membro do conselho diretor do Museu do Índio um tempo, sei que Bruna Franqueto trabalhou num projeto grande lá dentro, não sei se Carlos Fausto também, Fátima Nascimento tinha boas relações entre o setor de etnologia e os setores técnicos do Museu do Índio, mas nunca foram relações interinstitucionais, foram relações movidas por interesses específicos de pesquisa, de vocação antropológica de alguns dos nossos colegas. Relação com o Museu do Folclore, Edson Carneiro. Gilberto Velho foi muito dedicado a esse museu, através da Associação dos Amigos do Museu do Folclore, pelo fato de que várias de suas ex-orientandas participaram e participam do museu e da Associação dos Amigos, e ele me legou essa responsabilidade. Eu hoje, já há muitos anos, participo também da direção da Associação dos Amigos do Museu do Folclore, mas é também por uma coisa puramente tópica, não é uma relação estrutural, institucional do programa com aquele museu, que, no entanto, poderia ter muitos projetos comuns, mas simplesmente uma dedicação específica. Agora, em relação a outros museus, nós temos um problema
interessante e complicado, que atualmente se torna, na última gestão da direção do museu, se tornou um desafio para o museu, que era o fato de que se constituiu na UFRJ uma comissão de coordenação dos museus universitários. A Cláudia Carvalho, que foi a nossa penúltima diretora, nossa última diretora, antes do Alexander Kellner, foi a primeira coordenadora desse sistema, dessa comissão. A universidade tem cerca de 15 ou 16 museus universitários. E nós sempre reagimos, ou pelo menos eu sempre reagi, chamando a atenção que o Museu Nacional não é um museu universitário, ele está numa universidade, mas ele não é um museu universitário. Isso é uma classificação do ICOM específica. Nós somos, do ponto de vista do ICOM, um museu de história natural. E o Museu de História Natural que tinha 150 anos quando se fez entrar dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele não tem o perfil, de modo algum, de um museu universitário. O museu universitário é um museu que nasce dentro de uma unidade universitária com materiais relativos àquilo que se realiza naquela instituição. Então, tem um museu nas geociências, um museu na Faculdade de Medicina, etc. Enfim. Isso, às vezes, provoca alguns descompassos na relação do museu com a universidade e talvez se reflita nessas dificuldades que nós temos de fazer com que o tema museus e patrimônio se torne uma coisa mais ativamente cultivada dentro do programa. Bom, e termino com o que eu poderia formular, eu anotei aqui no meu texto como os meus anseios em relação a isso, já tão perto do fim da minha carreira. Vou ler. Se em outros tempos eu batalhei pela autonomia do museu como uma pequena universidade separada da UFRJ, agora eu torço por uma conversão do programa ao novo museu que se vai construir. Há um novo sentido possível da presença do PPGás nesse Museu Nacional completamente universalizado, que envolve a preservação da excelência interna do programa após o incêndio, os desafios acarretados pelo incêndio e pelas aposentadorias que vão se acumulando, ameaçadoramente, através, possivelmente, de uma maior presença nossa no Museu Nacional, maior presença nas exposições, na educação ampliada, uma maior integração entre a pós-graduação e as coleções, com uma mais vívida participação na rede internacional dos museus de história natural e de antropologia. Uma dedicação verdadeira, por exemplo, ao projeto das futuras exposições permanentes do museu. Nós estamos abrindo a linha de trabalho da discussão de como será o projeto arquitetônico e museográfico, ao mesmo tempo, do Palácio de São Cristóvão. Isso vai ser feito com recursos que foram liberados ainda no governo federal anterior, através da Unesco. Foram colocados na Unesco para que não se perdessem na transição de governo, e está sendo montada a equipe que coordenará, a equipe externa, que ajudará ao propiciamento da construção desse projeto, com a participação do escritório técnico, dos arquitetos do escritório técnico do museu, e eu tenho a grande expectativa de que o programa participe de maneira intensa, de todo o coração, dessa proposta, dessa proposta que reconstruirá um museu nacional que poderá talvez espelhar melhor as nossas visões a respeito do que nós podemos imaginar como sendo um museu adequado para a nossa nação neste momento particularmente tão difícil, por hora, assim esperamos. O programa participou anteriormente do projeto que nós tínhamos, o único projeto que nós tínhamos disponível para a renovação das exposições permanentes do museu, que foi o projeto do Escritório Técnico Científico, montado aqui em meados da minha gestão, com auxílio do CNPq, e ao final, que teve um relatório final produzido em 2003, apresentando uma proposta ambiciosa e abrangente para a ocupação de todo o palácio, como nós desejávamos desde 1995, para exposições e serviços ampliados de educação, com a transferência progressiva de toda a vida acadêmica e científica lá do palácio para essas construções anexas dentro do horto ou fora do horto. E agora, com a possibilidade de obtenção desse terreno das cavalariças, nós temos a possibilidade de pensar efetivamente em efetivar, infelizmente, às custas do Holocausto, da nossa velha casa,
né, esta nova casa. Muito obrigado. Boa tarde. Dadas minhas características pessoais e o fato de eu estar representando a ABA nesse evento, eu fiz um texto que eu vou ler, peço licença para vocês para lê-lo, né? Bom, em nome da ABA, de sua presidente, Bibia Gregório, e de toda a atual diretoria, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. É também em nome da ABA que dou os parabéns por esse meio século de criativo e intenso trabalho, né? Dou os parabéns a toda a comunidade do PPGás, professores, alunos e funcionários em atividade, aposentados e egressos. Falo aqui a partir de uma posição que muitas colegas chamariam de interseccional. Falo como vice-presidente da ABA, mas também como ex-aluno do programa. Do primeiro programa de pós-graduação em Antropologia Social, criado no país no icônico ano de 1968, já várias vezes referido, né? Eu não farei, aliás, essa era a minha tarefa, eu não farei um balanço do ponto de vista da ABA das atividades de ensino e pesquisa em Antropologia Social desenvolvidas no PPGás. Isso não é algo que se improvise. Eu espero que alguém mais qualificado para a tarefa do que eu possa, nesses dias, colocar na justa perspectiva o modo pelo qual a antropologia social no e do museu foi historicamente decisiva para a ressignificação do problema nacional brasileiro, objeto de reflexão tão caro ao professor Luiz de Castro Faria, que foi, por mais de uma vez, presidente da ABA. Passa-se da raça, né? A cultura brasileira, depois as culturas, depois aos sistemas simbólicos, ideologias, ideários, para o poder simbólico e ainda para as formas de produção e gestão de diferenças e identidades constitutivas daquilo a que chamamos Brasil e daquilo a que chamamos antropologia. Bom, impossibilitado de avançar mais nessa direção, eu falarei antes do ambiente que envolve essa mais que merecida comemoração e que pode lhe dar sentido do ponto de vista dos rumos da disciplina no Brasil. Se comemoramos aqui o início da formação sistemática de antropólogos sociais nos quadros da pós-graduação brasileira, não é porque, depois de tudo que foi conquistado nessas últimas 5 décadas, hoje são 28 cursos de mestrado e 11 de doutorado, se não me engano, no país. Bom, não é porque estamos em posição de tranquilidade ou de segurança, como, aliás, era de se esperar, né? Ao contrário, se devemos mesmo comemorar a data, registrá-la, marcá-la, é porque vivemos momentos de profunda instabilidade, de grande insegurança e, para muitos, de luto e angústia. Quando se é capturado por um processo de ruptura da dimensão ou da extensão do que se anuncia hoje no país, com ameaças tão sérias ao desenvolvimento do pensamento científico em geral, particularmente o das ciências humanas e sociais, e ainda mais particularmente o da antropologia social, não podemos perder uma só oportunidade de, celebrando o que foi feito, reagir aos possíveis horizontes futuros que se anunciam nada auspiciosos. Estamos em meio a um conflito político e epistemológico de grande magnitude, que sequestra nosso cotidiano e torna incerto o nosso futuro. Não podemos perder qualquer oportunidade de questionar a aparente inexorabilidade dessa incerteza e de tentar infletir nosso horizonte em direções mais positivas. Temos que trabalhar para que daqui a 50 anos, em 2068 ou 2069, esse presente, né, esse 2019, seja lembrado como um momento em que, em meio a muitas adversidades e assombros, soubemos nos posicionar com coragem, determinação e acerto, talvez para muitos como dignos herdeiros de 1968. Concordo com os que afirmam que no Brasil não assistimos a um mero revés de forças políticas do centro-esquerda frente à direita, algo que poderia ser considerado até banal nas democracias. O que assistimos é a emergência de forças políticas que prometem unificar o país em torno de um projeto grandioso, que se realizará através da eliminação de seus adversários, sejam eles outras forças políticas ou certas estruturas institucionais,
o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, a Universidade. Há, como já se observou, uma espécie de revolução de extrema-direita em curso no país, colocando em xeque ou desfigurando os próprios princípios do direito democrático. E como nos ensina a SBPC, desde o período em que este programa de pós-graduação iniciava sua trajetória, a relação entre ciência e democracia é umbilical, inextricável, necessária. No Brasil, portanto, é a própria continuidade da pesquisa, especialmente da pesquisa em ciências sociais, que está em jogo no presente momento. Muitos de vocês acompanharam as recentes provocações do atual ministro da Educação à antropologia, a coisas mais práticas e produtivas, segundo ele, e seus ataques à sociologia e à filosofia. Ele, o economista, considera a filosofia e as ciências sociais um luxo a ser cotado em tempos de crise econômica. São ciências matáveis, como já me referi em outro momento. E são matáveis por serem ameaçadoras. E são ameaçadoras por desenvolverem um conhecimento crítico sobre o social, por colocar em questão a transcendentalidade de alguns princípios morais e, consequentemente, por politizar tais princípios. O único princípio transcendental que respeitamos, como defendia Durkheim, é o que postula não haver princípios transcendentais. Convivemos bem com paradoxos e com o fato da Terra ser redonda. Bom, segundo os seus detratores, esse espírito prepararia o não há verdade, apenas verdades, não há amoral, apenas moralidades, não há família, mas arranjos familiares. Esse espírito, segundo seus detratores, teria implicado o chamado relativismo moral no plano ético e o construcionismo social no plano epistemológico. Assim, o construcionismo social torna-se o inimigo a ser eliminado, um deles, né? Não deixa de ser irônico ter sido justamente quando a antropologia já estava no pós-construcionismo, sob a influência de abordagens como as de Bruno Latour, Donna Haraway ou Sandra Harding, que a expressão construcionismo social escapou da academia para, nas críticas à chamada ideologia de gênero, transformar-se em ponto de apoio para a elaboração de um discurso social que, difundido a partir de púlpitos, cátedras e da mídia, apresenta como o menor dos seus males o fato de ser conservador, pois trata-se de um discurso autoritário, violento e, sob vários aspectos, socialmente irresponsável. Compondo a dimensão propriamente sexual do pânico moral, que se constrói em torno do chamado marxismo cultural, os estudos de gênero e sexualidade, cujo desenvolvimento contou com a contribuição decisiva do também ex-presidente da ABA, professor Gilberto Velho, seriam eles mesmos, tais estudos, divulgadores da ideologia de gênero e do construcionismo social, com o objetivo de destruir a família tradicional, nuclear, heterossexual, reprodutiva, e com ela, de destruir todo o topo daquilo que a antropóloga americana Gayle Rubin chamou e nos anos 80, de pirâmide da estratificação sexual. Destruindo a mediação da família, dizem, prepara-se o terreno para a instalação de um Estado despótico. Os que questionam o caráter natural, transcendental das diferenças de gênero e sexualidade e das hierarquias que elas materializam, ou seja, nós, né, estaríamos trabalhando também em prol da sexualização das crianças e, portanto, de sua vulnerabilização à predação sexual. Como disse recentemente uma ministra de Estado, baseada em nada, o sofrimento atual de adolescentes brasileiros, sua suposta tendência ao suicídio e à automutilação, explicam-se pela sua exposição à perigosa e desorientadora ideologia de gênero. Esse pânico moral tem sido construído internacionalmente e se faz presente em diferentes países. O importante é perceber como ele se incorporou no discurso do atual governo brasileiro, eleito na promessa de promover a ordem, defender a família e os bons costumes, combater a corrupção. Lembrando o básico aprendido nas aulas de TA1 com a professora Lígia Sigor, então está aqui o Marcos Otávio,
que pode me ajudar nisso, né? Corrupção é talvez a mais importante categoria nativa do discurso político atual, uma vez que se constrói nas fronteiras entre a economia, a política e a moral sexual. Assim, elegem-se como inimigos privilegiados a esquerda, engolfada pela corrupção, mas também as feministas e ativistas pelos direitos humanos e pelos direitos LGBTI. As forças políticas que promovem o pânico moral apresentam como sua solução a difusão de uma particular formação ideológica, cujos princípios vão além do recurso a leis transcendentais, naturais ou divinamente inspiradas. Apesar de divulgar um discurso que defende a família e as hierarquias sociais tradicionais, o mundo que essa formação ideológica projeta é marcado por um extremo individualismo, que, se é congruente com posições neoliberais em alguns aspectos, também se apresenta como uma subversão de princípios básicos da própria democracia liberal. Ainda com foco na ciência e na produção de verdades, podemos dizer que esse individualismo faz, de modo um tanto paradoxal, com que a verdade esteja simultaneamente naquilo que dizem os livros sagrados, ou a natureza sacralizada, mas também no que experimenta ou sente cada fiel no mais recôndito de seu coração, nesse espaço de máxima intimidade. É também na experiência individual que reside toda a verdade. A ciência se transforma em opinião e pesquisas são desacreditadas com base na avaliação da instituição que as desenvolve. O generalizado argumento ad hominem também atinge agora as instituições de pesquisa. A Fiocruz é favorável à descriminalização das drogas. Sua pesquisa nacional sobre drogas não deve, portanto, merecer crédito, diz o ministro da Cidadania. Apenas um exemplo, né? Ergue-se, assim, o império do senso comum. Antes fosse o império dos sentidos. Entre os muito abundantes exemplos desse fenômeno, temos o fato de o presidente querer flexibilizar os limites de velocidade, porque entre a sua casa no Rio e a sua casa de praia tem muitas lombadas, né? Nesse sentido, um jornalista brasileiro comentou recentemente, que eu acho bastante interessante, aquele vídeo apócrifo, divulgado pela Presidência da República em comemoração ao aniversário do golpe civil-militar de 64, em que um senhor contestava o fato de ter havido ditadura no Brasil, né? Tratou-se, como ele dizia, de um regime democrático de força. E esse senhor instava os jovens a conversarem com seus avós para saberem a verdade daquele período, né? A verdade está, portanto, na experiência dos avós, e não no que dizem os historiadores, sociólogos ou nós, antropólogos. Além disso, o individualismo dessa formação ideológica articula-se, é claro, a uma crítica radical do chamado estado de bem-estar social, uma vez que nega qualquer tipo de desigualdade estrutural e, portanto, qualquer política pública que vise minimizar seus efeitos, e o próprio direito a ter acesso a tais políticas, né? Projeta-se um mundo em que, segundo o presidente, cada um é dono do seu nariz. E o discurso dos direitos humanos não passa de vitimismo ou coitadismo. Um mundo em que se abole qualquer política social e que se retoma a famigerada democracia racial brasileira, tão decisivamente criticada pela reflexão da saudosa professora Giralda Seifert. Nesse aspecto, vemos disseminar-se um discurso de meritocracia generalizada, reforçado por certo reencantamento do mundo, que, por assim dizer, torna no mercado de bens de salvação o milagre mais acessível à massa. Aos verdadeiros crentes, nada é impossível. Tudo depende do esforço, do empenho individual, da fé. Tal meritocracia radical tem como contrapartida uma responsabilização generalizada. Cada um é responsável pelo próprio sofrimento, né? Numa espécie de neo-darwinismo social. Desse mundo, como se pode facilmente deduzir, a reflexão sociológica ou antropológica foi completamente exilada. Essa formação ideológica individualista desloca e deforma o sentido de alguns princípios básicos, como o princípio da liberdade, né? que ela afirma ser central, né? Enfim, para suas posições, né?
Bom, em seus termos, a liberdade projeta-se, por exemplo, na possibilidade de transgressão de certas normas e leis, muitas das quais materializam o próprio Estado. O Estado é capturado em uma visão paranoica, né, marcada por uma concepção conspiratória do processo histórico, que não para de denunciar as verdadeiras e ocultas intenções do sistema, do mecanismo, do algoritmo, do establishment, do comunismo internacional, do globalismo, do climatismo, do marxismo cultural, da ideologia de gênero. Defendendo a liberdade, a cruzada moral em marcha se propõe salvar o Ocidente, a cristandade desses inimigos ao mesmo tempo difusos, invisíveis e letais. Lembrem-se que certa ministra de Estado alertou recentemente que o cão é muito articulado, após criticar o filme Frozen, uma aventura congelante, por ver oculta na película a valorização do amor lésbico. A própria Disney estaria, assim, a promover o pecado, a corromper as criancinhas. Outros princípios básicos do direito ocidental são igualmente deslocados, contestados e subvertidos. O que pode parecer paradoxal, uma vez que esses novos cruzados dizem justamente defender a cristandade, o Ocidente. Tome-se especialmente como exemplo a ideia defendida pelo próprio presidente de que os direitos das minorias não devem ser protegidos em relação à vontade das maiorias ou da maioria. Enfim, seja pela desmontagem das políticas redistributivas ou do próprio direito a ter acesso a elas, seja na defesa desse individualismo avant la lettre, o que vemos nesse processo é uma espécie de dessacralização geral das diferentes estruturas estatais e governamentais. Nada escapa a essa espécie de buraco negro da desmoralização. Os poderes republicanos, a diplomacia, as forças armadas, a universidade, a ciência. Assim, sob um discurso que valoriza a tradição e a ordem, uma subversão de hierarquia, a difusão de uma nova moralidade, inaugurando um contexto em que o que era antes indizível em público passa a habitar os discursos de eminentes figuras da República, seja através dos palavrões do guru da família presidencial, seja através do caráter pornográfico ou grosseiro de certas postagens presidenciais. Nesse universo radicalmente individualista, o modo de solução de conflitos é a violência. É realmente inacreditável o decreto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento no país, pretendendo permitir a posse e o porte por civis até de fuzis. Na mídia, proliferam imagens de pessoas, sobretudo de homens, exibindo suas armas. A violência é a resposta aos conflitos de toda a ordem. Né? O nosso presidente deu um exemplo esclarecedor. Dizia ele que, falando sobre o vitimismo, o coitadismo, ele dizia, não, o Godinho na escola antigamente batia quando sofria bullying, hoje eles choram. Né? Então, a solução é a violência. Né? Ou seja, o Godinho hoje não precisa de proteção porque ele pode defender-se a si mesmo, pode fazer justiça com as próprias mãos ou talvez possa comprar alguma segurança de uma milícia local. Como vocês podem ver, no mundo que se quer ideal, a ciência, de modo geral, está em maus lençóis. Em maus lençóis está especialmente a antropologia social, uma vez que, axiada no princípio de que a diferença, a variação, a singularidade devem ser respeitadas, porque é delas que deriva todo o bem, a disciplina tem se constituído historicamente como espécie de dispositivo crítico e desnaturalizador permanente. Né? Bom, não pode estar em bons lençóis mesmo. Né? Do ponto de vista da ciência brasileira em geral e da antropologia em particular, a destruição, nesse contexto, de uma das mais antigas instituições científicas das Américas, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, é um triste, quase insuportável símbolo desse regime que se assenhora do Estado e da sociedade brasileira e busca moldá-los aos seus princípios e interesses. Inspirados no que têm feito os colegas do museu, depois da tragédia, nós que estamos, nesse momento, na direção da ABA, temos procurado resistir com o apoio significativo de outras instituições do campo científico, do judiciário e de parte da imprensa.
Com elas, temos combatido a erosão dos princípios ético-políticos que o nosso saber respeita, sobre qualquer consideração de ordem metodológica e conceitual. Bom, mas, para além de resistir, temos também que ser propositivos e responder aproveitando a energia mobilizada pelo ataque que se move contra nós. Bibia gosta de pensar o momento atual como um momento de backlash, ou de reação. Se isso é verdade, é importante termos sempre em mente que a força da reação é a justa medida daquilo que nós e nossos antepassados conseguimos. Né? Como ex-aluno do PPGás, procurei aqui homenagear alguns desses antepassados, mestres que já se foram, Castro, Lígia, Gilberto, Giraldo. Também como representante da ABA, não posso deixar de lembrar a imensa contribuição da saudosa professora Ione Leite para a história da associação. Espero que ela possa representar nesse momento a ativa participação na ABA de vários dos professores e professoras dessa casa, os que ainda estão na ativa. Né? Em nome dos que lutaram pela implantação e institucionalização da antropologia social no Brasil, precisamos nos assegurar de nossas forças e agir. Ou seja, precisamos continuar a produzir conhecimento crítico, socialmente sensível e empiricamente lastreado, que nos ajude a antever sociedades ainda mais radicalmente democráticas e mundos futuros ainda mais pacíficos, diversos e prazerosos do que aqueles que os nossos antepassados foram capazes de imaginar. É também por sua memória que aqui estamos. Né? Obrigado. Bom.